Dando continuidade, eu convido a Patrícia Stanisch, doutora, nutricionista, para falar a respeito da multidisciplinaridade do que ela viu nesse congresso. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, encontrar o rosto de alguns pacientes aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho mais uma vez agradecer à Abrela pela oportunidade de poder participar de um encontro tão importante quanto este, onde nós vimos a participação de profissionais de grande impacto, de pessoas que estudam essa doença e que buscam melhores tratamentos, não só para os pacientes, mas também para os seus familiares. E, dessa vez, um cunho bem grande no cuidado aos profissionais que cuidam de pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Então, eu acho que essa participação é fundamental para engrandecer o nosso grupo. Eu queria começar a minha apresentação dizendo que nós somos multi de princípio, né? Nós somos um grupo de fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista e médico, iniciando a nossa jornada já amigos multi, né? Então, vejam a importância da multidisciplinaridade em todos os cunhos, né, da ciência. Partindo para o que me foi cabido falar aqui hoje para vocês, eu queria contar um pouquinho, um enfoque um pouco diferente do que a Tatiana colocou, em relação à nossa participação no Fórum Multiprofissional. Esse é um momento onde os profissionais se reúnem antes de iniciar o simpósio oficial, e esse é um momento onde profissionais não médicos apresentam seus trabalhos, como foi dito, que são pessoas que participam das alianças e que trazem suas experiências práticas, que nos ajudam muito, porque são esses trabalhos que trazem a oportunidade de nós avaliarmos os nossos trabalhos e tomarmos novas condutas, né? Ver o que o pessoal está estudando em termos do tratamento multiprofissional. Mais uma vez, como a doutora Cari já falou, esse é um evento grande, mundial, que acontece no final de todos os anos, e neste momento haviam 923 participantes de vários locais, de vários países, e nós representávamos aqui, nutricionistas, 4 profissionais, sendo 2 do Reino Unido, uma da Nova Zelândia e eu participando, representando a nutrição do Brasil. Este simpósio, propriamente dito, ele é dividido em alguns módulos que nós nos dividimos para assistir também e trazer aqui para vocês. A primeira parte é a terapêutica, que vai ficar a critério do Dr. Marco, a multidisciplinaridade, que ficou aqui nesse momento para mim, e os cuidados específicos para a Adriana Leico, que já vem conversar com vocês. Nós também nós representamos juntos a associações, como a Tatiana já colocou, e nós levamos, mais uma vez, alguns trabalhos científicos realizados aqui na Universidade Federal de São Paulo, onde nós pudemos contribuir cientificamente também para esse momento. Eu vou dividir um pouquinho de uma forma mais didática para que nós consigamos falar um pouco dos trabalhos. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade, porque nós somos muito técnicos, né? Então, nós queremos explicar as técnicas, que instrumentos as pessoas utilizaram, o que foi que eles encontraram estatisticamente. Mas eu entendo que, nesse momento, mais importante do que as técnicas são os resultados. E o que é que isso muda no tratamento dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica no Brasil? O que é viável para a nossa realidade? Muitas coisas apresentadas lá, elas estão totalmente ligadas à tecnologia dos países, né? Então, nós sabemos que alguns países estão muito adiantados na tecnologia assistiva, há recursos para você conseguir receber esses benefícios. No entanto, o que nos é de ordem prática e viável? Do ponto de vista respiratório e da terapia ocupacional, me chamou muito a atenção o enfoque deste ano, porque dos anos anteriores em que se falou sobre isso, o enfoque era muito voltado para as técnicas. E o que eu tenho observado, o que eu pude observar neste momento, é que isso foi apresentado de uma forma muito mais educativa, de uma forma muito mais protocolar do que efetivamente técnicas. Então, do ponto de vista respiratório, muito se falou
da dificuldade do paciente aderir ao uso da ventilação não invasiva. Quais são as dificuldades que as pessoas apresentam para aderir à ventilação? Sabe-se da importância, os pacientes reconhecem a necessidade, mas existem algumas dificuldades. Dentre elas, a máscara, o desconforto, a não possibilidade de comunicação, o aumento da salivação, a boca seca, a fobia que essa máscara me dá, eu não consigo chamar, né? Então, isso foi um tópico, pessoal, abordado por vários profissionais, o quanto é importante nós encontrarmos recursos para que as pessoas consigam, de fato, ficar no BIPAP, para que o benefício seja atingido, e não só que nós façamos a indicação. Porque fazer a indicação, os profissionais estão muito bem treinados. Entre você indicar e o indivíduo efetivamente conseguir se manter na ventilação pelo tempo proposto, é que é o grande desafio. Então, muito se falou sobre isso, desde possibilidade de fazer a colocação de BIPAP em âmbito hospitalar ou ambulatorial, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, até o tratamento com hipnose. Vejam aonde chegam as propostas terapêuticas, né? Então, cada vez mais buscando recursos. Monitorização da ventilação não invasiva. Eles propõem que instrumentos, exames um pouco mais específicos sejam realizados, tanto para monitorar a ventilação não invasiva, quanto para indicar. Aqui, os fisioterapeutas presentes, né, nossos colegas, depois nós vamos ter uma oportunidade, mas eles utilizam a capnografia e a oximetria para indicar o BIPAP, né, e para monitorar também, de praxe, né. Eles também nos sugerem indicadores respiratórios seguros para indicação de gastrostomia. E eu confesso que aqui eu fiquei um pouco, não diria brava, mas eu fiquei um pouco preocupada com o que foi colocado, uma vez que, nesse momento, se colocam as diretrizes. E se criou, os americanos criaram um semáforo, dividindo em 3 cores, como os nossos semáforos, vermelho, amarelo e verde, para dizer que, quando o indivíduo tem alguma dificuldade respiratória mais importante, nós contraindicamos a gastrostomia. Quando ele tem uma capacidade respiratória intermediária, nós recomendamos a gastrostomia. E, quando ele tem a capacidade vital forçada normal, nós não indicamos a gastrostomia. Isso me deixa um pouco preocupada, porque nós engessamos, né, nós gessamos os pacientes em protocolos, esquecendo da individualização. Tem pacientes que têm capacidade vital forçada muito boa, mas têm comprometimento bulbar, de deglutição importante, e que precisa fazer gastrostomia. Então, os indicadores respiratórios de gastrostomia foi um motivo de discussão entre o nosso grupo e o grupo americano, e nós nos propusemos a conversar sobre isso melhor, para que nós possamos desenhar esses indicadores juntos, de uma forma um pouquinho diferente, mostrando a nossa experiência aqui no Brasil. Em relação à parte motora, como a Tatiana já mostrou para vocês, há um grupo em Amsterdã que elaborou um manual de boas práticas para a fisioterapia motora, aonde se reuniram fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Eles se reúnem e propõem um protocolo de tratamento ao paciente, muito interessante, que eu vou abordar na sequência também. Ainda dentro disso, este grupo, então, que propõe esse manual, que nos traz uma ideia muito interessante, que é não só para orientar paciente e cuidadores, mas também para orientar profissionais que trabalham com a esclerose lateral amiotrófica. Conforme a Tatiana apresentou o trabalho da professora Sara, os próprios profissionais, muitas vezes, desconhecem as melhores práticas para tratar uma doença tão específica. Então, eu acredito que este manual, que deva ser publicado ainda no começo do ano, seja de muita valia para nós todos que reabilitamos os pacientes. Um outro ponto muito abordado nesse simpósio, e que não foi nos anteriores dessa forma tão importante, foi a questão da educação continuada.
o quanto nós precisamos, sim, instruir as pessoas a cuidarem de pacientes com esclerose lateral. Ele é um paciente especial, em vários sentidos. Ele tem necessidades especiais, ele tem condições físicas especiais, psicológicas, emocionais. O quanto os profissionais precisam transformar o cuidado em educação continuada. Nós precisamos instruir as pessoas a isso. Então, se falou, um grupo italiano apresentou cuidados de enfermagem. Então, por incrível que pareça, isso, na nossa experiência aqui brasileira, a enfermagem tem, sim, uma atuação, mas uma atuação não tão presente quanto dos outros profissionais. Fora do país, a enfermagem é que faz essa parte da educação continuada. Desde o cuidado de mobilização no leito, quanto o cuidado do controle das secreções, com os cuidados com a gastrostomia. Então, eles buscam informar o paciente a todo momento. Teve um grupo israelense, que é um país que tem apresentado muitos trabalhos científicos, em que eles propuseram a técnica de coaching para tratar os pacientes e os cuidadores, né? E ela, por incrível que pareça, fez uma apresentação belíssima. No entanto, nós, profissionais da saúde, não estamos acostumados com isso, porque coaching não é do meio da saúde. Agora já se fala nisso também. O quanto é importante você criar grupo de pessoas que possam falar sobre isso. Então, vamos gerenciar o cuidado dos nossos pacientes. E um ponto bem importante, que também foi uma novidade para nós, foi uma apresentação de um grupo americano que falou sobre o cuidado aos cuidadores jovens e às crianças envolvidas em famílias que têm pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Foi uma palestra belíssima, onde ela colocou a importância de nós cuidarmos dos jovens que estão vivendo com pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Principalmente o adolescente, que é a fase da transformação dele, e o quanto fica difícil ele entender a transformação do outro, né? E de uma forma tão importante. Quem dirá as crianças, né? Então, muito foi falado sobre isso. É um campo vasto a psicologia, a entender isto e nos ajudar. Como é que nós lidamos com isso? Eles colocaram vários pontos, como não esconder da criança o que está acontecendo. Não omitir esta informação. Lógico que não, dentro do entendimento que a criança tem, que isso seja abordado de uma forma muito natural e que não se fale em nenhum momento sobre prognóstico. A criança não tem ainda o entendimento do prognóstico. Então, não tem prognóstico, é o dia a dia. É explicar a limitação e trazer isso com muita clareza. Eu achei uma apresentação belíssima, pertinente, e nunca tinha ouvido falarem de uma forma tão importante sobre o assunto. Em relação ao cuidador jovem, não é uma experiência do Brasil, né? Nós não temos esta realidade do jovem cuidar de paciente. Mas fora do país isso é muito comum, né? Eles acabam fazendo desse cuidar o emprego, e o quanto essas pessoas precisam ser melhor treinadas para poder atender adequadamente o paciente. Da nossa área especificamente, todos os simpósios apresentam nutrição e respiratória junto, porque nós andamos quase que de mãos dadas, né? E a enfermagem foi colocada nesse cunho também. Dentro disso, como eu já falei, critérios respiratórios para indicação de gastrostomia. Nós falamos muito sobre isso. Quando o paciente tem uma restrição ventilatória próxima de 50%, é o momento de indicar a gastrostomia. No entanto, eles falam em 60% da capacidade vital forçada. Eles são mais conservadores na indicação, mais invasivos na indicação do que nós. Porque parece que nos pacientes que você indica com a CVF acima de 60%, a sobrevida realmente melhora, né? Então, se nós pensamos em gastrostomia como um tratamento dentro da esclerose lateral, nós precisamos indicar precocemente. Agora, com 60% da capacidade vital forçada, o indivíduo não tem dificuldade de deglutição
que justifique a colocação de gastrostomia. De onde vem a importância da educação continuada? Ao 0 minuto. Fez-se o diagnóstico, muito se falou sobre isso, o indivíduo precisa saber os passos, o indivíduo precisa planejar, precisa organizar como será esse tratamento e não ser pego de surpresa com as informações e a cada indicação uma nova situação, uma situação de perda, né? Porque se isso não foi combinado, é como se vai acontecendo no meio do caminho. Então, eu perco o manejo das minhas mãos, depois eu perco a comunicação em parte. Então, como assim? Se isso for lentamente orientado, se isso for lentamente planejado, nós podemos ter um resultado melhor. Cuidados com a gastrostomia foram colocados. E, para eu não me alongar, o que eu gostaria de falar da multidisciplinaridade propriamente dita? Para que nós consigamos alinhar o tratamento dos pacientes, para que nós consigamos medir nossos resultados, nós precisamos entender que nesta doença, como se trata de uma doença progressiva, e nós buscamos o aumento da sobrevida, e dentro disso, a possibilidade de tratamento efetivo, nós precisamos medir o tempo todo. Medir as nossas terapias através de escalas. Todos os trabalhos, fossem eles médicos, de fisioterapeutas, de nutricionistas, de psicólogos, até o trabalho onde eles faziam hipnose nos doentes, eles utilizavam marcadores de escala de função motora, marcadores de escala de função cognitiva, né? 2 pontos extremamente importantes. Eles mensuravam dados respiratórios de forma objetiva, quais eram as medidas da função respiratória, ao momento da indicação da ventilação, a adesão do paciente e a presença ou não de traqueostomia. Então, vejam, para que os profissionais, isoladamente, tenham um trabalho eficaz em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, nós precisamos medir, nós precisamos planejar o tratamento. Não é aleatoriamente. Isso precisa ser feito com uma programação, para que a cada passo nós possamos dizer, olha, realmente a doença não evoluiu. Realmente o paciente está sendo tratado da parte respiratória. E nós só conseguimos isso através de mensurações repetidas. Todos os trabalhos falaram a cada 3 meses, que é o melhor momento de reavaliação dos pacientes e que estas medidas sejam repetidas a cada 3 meses por todos os profissionais que atendem o paciente, para que todos nós possamos direcionar o tratamento para o mesmo lugar. Em relação ao estado nutricional, tudo que foi dito, felizmente, para me acalmar, né? Nós estamos no caminho. A aferição do índice de massa corporal, as medidas antropométricas seriadas, falou-se um pouco sobre o gasto energético aumentado, a importância da ingestão alimentar e um ponto muito novo para mim dentro da esclerose lateral amiotrófica foi se falar sobre balanço energético. Falamos muito sobre balanço energético em pacientes de terapia intensiva. Quando o indivíduo não recebe as calorias que precisa, o organismo vai tirando das reservas. E, cumulativamente, nós temos um balanço disso semanal. Então, vamos imaginar que nós precisamos de 1.000 calorias no dia, eu só ingeri 500, ao final de uma semana, 7 dias, 5 vezes 7, 35, 3.500 calorias a menos em uma semana. A cada 10.000 calorias perdidas, pessoal, 10 gramas de nitrogênio perdido. Para paciente, isto é menos músculo. E menos músculo é fraqueza. E fraqueza é acelerar a doença. Não acelerar a doença só na perna, só no braço, é geral, é fraqueza geral. Então, buscar não deixar o balanço energético negativo é o nosso objetivo.
Não deixar que o paciente tenha depressão alimentar, principalmente de calorias. Fazer terapia nutricional precoce e indicar a gastrostomia o quanto antes. Em relação à equipe especializada, este é o X da questão. Não adianta ser multidisciplinar se as pessoas não tiverem especialidade na esclerose lateral amiotrófica. Vários trabalhos, vários pôsteres de vários países mostraram que ser tratado por uma equipe especializada melhora a qualidade de vida e melhora a sobrevida dos pacientes. Por quê? Porque a equipe pode ajudar na tomada das decisões, né? A equipe pode trazer o tratamento precocemente. Olha, é possível lhe ajudar em relação ao membro. É possível, com uma órtese, é possível, com uma comunicação aumentativa, melhorar a sua comunicação, sua socialização. Adesão às terapias propostas. Observou-se que os pacientes que são tratados por equipe especializada aderem melhor aos tratamentos do que aqueles que não são. Redução da ansiedade e da depressão, o quanto esta equipe acaba ajudando a amenizar, se nós poderíamos chamar assim, as dificuldades apresentadas, né? Não é incomum você observar, às vezes, o terapeuta e o paciente rindo de uma situação difícil, amenizando naquele momento uma situação que poderia ser pior. Dignidade ao paciente, ao familiar. Nossa, isso foi extremamente abordado. O quanto nós precisamos trazer um tratamento digno. Digno em todos os sentidos. De respeito, de conforto, de ouvir o que o paciente e a família têm para dizer, né? E o ponto que foi falado, numa apresentação muito interessante também de um grupo americano, é cuidar do profissional que cuida de quem cuida de esclerose lateral amiotrófica. O quanto esses profissionais desenvolvem burnout, o quanto essas pessoas adoecem, sofrem de ansiedade, né? Então, veja, a doença acaba trazendo uma alteração na qualidade de vida de nós todos. Por isso que cuidar da qualidade de vida do paciente, do cuidador, também é cuidar da nossa qualidade de vida, né? E esse é um ponto bem interessante. Em relação ao estado nutricional, finalizando, então, teve um trabalho específico sobre o cálculo das necessidades calóricas, para que nós não percamos o tempo e deixamos o paciente fazer balanço calórico negativo. Falaram sobre hipermetabolismo, definindo que a doença é gastona mesmo, né? Ela gasta muita energia e nós precisamos repor. No entanto, esse trabalho mostrou que os pacientes, quando são dependentes da ventilação não invasiva, por mais do que 20 horas, vão acabar desenvolvendo um hipometabolismo. Daí vem o motivo pelo qual os pacientes ganham muito peso, quando já estão dependentes da ventilação. Então, nós precisamos ter cuidado para não hipoalimentar e nem para hiperalimentar os pacientes. E falaram a respeito da alteração corporal de homens e mulheres. As mulheres, por terem mais gordura corporal do que os homens, tinha que ter alguma coisa, né? Os homens têm muito mais massa muscular do que mulheres. E, por conta disso, é muito mais simples reverter o estado nutricional de uma mulher do que de um homem, uma vez que o indivíduo perde muito massa magra, muito músculo. Então, as mulheres têm um fator protetor em relação à alteração da composição corporal. Esse estudo apresentado, então, por eles, pelo grupo americano, falando sobre a questão nutricional, definiu que os pacientes malnutridos têm piora da capacidade respiratória, piora na escala de função motora, redução de massa magra, aqui componente a músculo, piora na qualidade de vida e alguma relação com morbimortalidade. Portanto, nutrir os pacientes com esclerose é fundamental. Aqui a nossa representação no simpósio, levando um trabalho relacionado à performance nutricional. Então, nós levamos um trabalho realizado aqui no Brasil. Aqui, a Adriana apresentando a parte de fonoaudiologia, levando
4 trabalhos relacionados à fonoaudiologia e à parte respiratória. Ela vai poder falar um pouquinho depois. Em relação à parte respiratória, os trabalhos focaram principalmente na precocidade da indicação de VNI. Não só na sintomatologia clínica, não só na capacidade vital forçada, medida através da espirometria, mas também com capnografia. Isso foi sugerido em alguns trabalhos. Utilização de bypass diafragmático, que é a implantação de um marca-passo, né? Eles apresentaram um trabalho com uma casuística de 96 pacientes, mostrando que se faz a indicação do bypass diafragmático em indivíduos que têm a capacidade vital forçada acima de 65%. Então, vejam a precocidade da indicação. E uma coisa que nos soou extremamente nova é indicar a VNI ambulatorialmente. Então, nós teríamos que internar o paciente por 4 horas e faríamos o treinamento da ventilação por 4 horas, assistido por um fisioterapeuta, onde o fisioterapeuta ficaria junto com o indivíduo e junto com o cuidador, explicando como cuida, explicando como se mexe no aparelho, observando os sintomas do doente e fazendo medidas objetivas de saturação venosa, de oximetria, de gasometria, para então, indicar a ventilação ao paciente. Então, aqui a Tatiana apresentando o trabalho do Eduardo, nosso fisioterapeuta respiratório do ambulatório, né, a nossa representação. Aqui, o grupo, no dia da avaliação dos trabalhos, né, então nós estamos ali juntos, representando o Brasil. Aqui eu não poderia não deixar de colocar, isso é um orgulho para mim e para a Adriana. Para quem não conhece, esse é o professor Karzaskis, um exemplo de multidisciplinariedade, uma pessoa que tem várias citações na literatura, é um estudioso da doença e acredita muito na multidisciplinariedade. Então, para nós foi um orgulho poder estar ao lado dele. A avaliação dos nossos trabalhos foi feita pelo Dr. Brooks. Dr. Brooks, uma gentileza de pessoa, nos cedeu essa foto, fizemos alguns contatos com ele, é um estudioso da nutrição também. E aqui, para finalizar, a linda Itália, que tão bem nos recebeu, que tanto nos alegrou por nós podermos estar lá. Novamente agradeço por essa oportunidade e por poder contribuir de alguma forma no tratamento da doença. E quem sabe, em 2014, nós estaremos na Bélgica com novidades, assim eu espero. Muito obrigada.